Olá, eu sou Sara Jane Oliveira e este é o podcast dos grupos de estudo sobre diversidade nas organizações e mulher, trabalho e gestão, promovidos pela ARH Serrana. Neste podcast, teremos troca de informações, bate-papo e entrevista com uma convidada muito especial. Vamos saber um pouco mais? Fala aí, Viviane Franzói. Fique por dentro. Caro ouvinte, você sabe o que é a ARH Serrana? É uma associação de recursos humanos que há mais de 30 anos vem contribuindo com a sociedade no desenvolvimento de atividades que enaltecem as discussões e as relações com o mercado, especialmente na área de gestão de pessoas, além de promover eventos institucionais e a pesquisa salarial. A entidade não tem fins lucrativos e representa profissionais acadêmicos e empresas que atuam na região serrana do Rio Grande do Sul. Você sabia que há mais de 10 anos a ARH Serrana vem incentivando a criação de grupos de estudos em diversas temáticas? Vamos conhecer qual o objetivo desses grupos? Então, Vivi, o objetivo dos grupos é conectar pessoas físicas e jurídicas interessadas nos temas ligados à gestão de pessoas para o desenvolvimento conjunto de pesquisas de temas relevantes para os participantes e para a comunidade, promovendo a produção e disseminação de conhecimento, além de favorecer discussões de tendências de mercado e novidades, visa essencialmente promover troca, atualização e aprimoramento profissional dos participantes. E qual é o seu público-alvo? O público-alvo dos grupos de estudo da RH Serrana são direcionados para todos os sócios físicos ou jurídicos, incluindo todos os funcionários das empresas associadas e também sócios estudantes, que ainda estão em formação acadêmica, mas que se interessam pela área. E quais temáticas estão sendo discutidas no momento? No momento, estão sendo discutidos nos grupos de estudo cultura e propósito, inovação e métodos ágeis, desenvolvimento humano, novas formas de trabalho e conhecimento, cultura de segurança e saúde do trabalho, diversidade nas organizações e mulher, trabalho e gestão. Então, Sara Jane, fala pra gente um pouco sobre a temática diversidade nas organizações. Diversidade e inclusão não é apenas uma ação pontual dentro das organizações, mas sim um fator estratégico que está intimamente ligado à cultura organizacional. Os resultados disso são cada vez mais evidentes. Não basta contratar talentos diversos, pois é a experiência no local de trabalho com segurança para as pessoas que determina se elas permanecerão e irão prosperar dentro das organizações. E como estimular a diversidade nas organizações? Discutindo sobre aspectos norteadores como por que investir em diversidade, cultura organizacional, inclusão, representatividade, interseccionalidade, empatia e desafios a serem enfrentados. Sara Jane, fala pra gente um pouco sobre a temática mulher, trabalho e gestão. As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no mundo corporativo, resultado de muita luta, persistência e união, características que se sobressaem no universo feminino. Mesmo assim, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir a equidade nas organizações. E como incentivar e ampliar o protagonismo da mulher nas organizações de trabalho? Propiciando o debate sobre empoderamento feminino, representatividade e ascensão da mulher em cargos de liderança, protagonismo corporativo e enfrentamento de obstáculos no ambiente de trabalho. Sara Jane, conta para nós como foram os encontros desses grupos de estudo? No primeiro semestre do ano, tivemos encontros mensais, nos quais tratamos de vários assuntos, trazendo à luz dos debates as dimensões da diversidade, lançando questionamentos, desconstruindo preconceitos, estimulando reflexões,
proporcionando mudanças de comportamento e quebrando paradigmas. Tivemos convidados especiais que compartilharam suas experiências de vida, tanto no âmbito pessoal como no profissional. Contamos com a participação de Kellen Turmina, que com seu relato de sua trajetória incentivou a todas do grupo a vencer barreiras impostas pela sociedade, e também tivemos o prazer de receber o empresário Evandro Huckenbach, o qual contribuiu com o case de sua empresa e abordou a importância das empresas abrirem espaço para egressos do sistema prisional, de modo que possam exercer a cidadania por meio de um trabalho digno e ressocializante. Agora que compartilhamos informações e contamos a vocês nossa experiência com os grupos de estudo, incluiremos em nosso podcast a entrevista com Janaína Ferreira, 41 anos, coordenadora do Espaço Médico na Unimed Nordeste RS, que irá compartilhar suas experiências como mulher e negra, atributos que fazem parte da interseccionalidade e da diversidade. A nossa convidada de hoje é formada pela UX em Comunicação Social, Relações Públicas e pós-graduada em Comunicação Digital pela UX e pela PUC. Ela é natural de Caxias do Sul e está na empresa Unimed há 20 anos. Então, Jana, nos conta quem é a Janaína e como foi sua trajetória pessoal e profissional até aqui. Bom, eu sou a Janaína, filha da Ieda, do Volney. Meus pais ainda são vivos, são separados, né? Meu pai não mora mais aqui na cidade, minha mãe mora por aqui, então tem que estar sempre dando uma olhadinha, né? Porque ela também é mais velha e eu sou filha única, né? Então, sobrou pra mim, né? Mas a gente tem que sempre dar uma atenção especial aos pais. Eu sou casada com o Jonas há 15 anos e eu não tenho filhos por opção. A gente se conheceu na academia, eu gosto muito de praticar esportes, assim, há muitos anos já que eu faço, né? E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu tinha medo de fazer relações públicas, porque eu achava que era uma coisa... eu não conseguia entender o que fazer em relações públicas. Então, eu fiz secretário executivo bilíngue. Fiquei um semestre, não gostei, troquei para RP e me encontrei. Só que na Unimed eu trabalhava na auditoria médica, então eu era meio frustrada, assim, porque eu fazia relações públicas e trabalhava na auditoria, né, então uma coisa não tinha a ver com a outra. Mas como a Unimed é uma empresa grande, que tem muitas oportunidades, eu me candidatei a uma vaga interna de RP no espaço médico, e eu fui escolhida. Então, a partir dali, eu comecei a seguir a minha carreira. A partir dali, eu fiz a pós-graduação, né, porque eu esperei até trabalhar na área para fazer a pós, porque eu achava que não adiantava fazer uma pós se eu não estivesse já encaminhada na área. Então, assim, eu trabalho bastante tempo já na Unimed, né? E o que eu posso dizer em relação à questão de preconceito, assim, eu não sinto isso lá dentro, né? E eu acredito até que as pessoas, isso passa meio que batido, mas eu acredito que as pessoas não têm noção lá dentro da importância que tem uma coordenadora negra, né? Porque eu acho que as pessoas também estão tão acostumadas comigo lá, né? Porque eu trabalho diretamente com a alta direção da Unimed e eu fui promovida por eles, né? Então é uma coisa difícil de acontecer, não é? A gente não vê muito, não é fácil achar uma coordenadora negra, uma gestora negra aqui na nossa cidade. Não sei em outros lugares, mas aqui não é uma coisa muito comum. Mas eu sou uma pessoa que... Eu não tenho, assim, uma história de vida que eu vim da favela, que... Não, eu também não... Minha família não é rica, nada. Porém, eu sempre estudei em escola particular. Minha mãe e meu pai sempre trabalharam bastante e sempre colocaram em primeiro plano o estudo. Então, a minha mãe sempre dizia, tem que estudar, tem que estudar. Sempre estudando em escola particular, sempre na mesma escola eu estudei. Eu sou uma pessoa que fica muito tempo, né? Eu estudei sempre na mesma escola, né? Trabalho na mesma empresa há muitos anos. E na escola eu também não me lembro de ter passado por preconceito em relação à minha cor. Porque eu não tinha consciência que eu era negra. Porque eu era a única negra na escola. Da minha turma eu sempre fui a única. E a gente, como estava junto toda a vida, desde o jardim, né? Enfim, poucos colegas saíam, entravam na escola. A gente era mais ou menos sempre a mesma turma.
Então eu sempre me senti muito à vontade ali. Eu fui descobrir que eu era negra lá com 20 anos, que eu fui entender isso, porque antes, não, pra mim era normal. E quem me disse isso foi um ex-namorado meu, que me deu essa consciência, sabe? Por um lado, isso foi bom, porque eu acho que eu não sofri. Porque eu vejo, o preconceito, ele existe sim, mas eu vejo que às vezes as pessoas colocam isso na frente. Eu não estou dizendo que é errado, né? Eu estou dizendo o meu posicionamento. Eu acredito que os desafios que eu tive que superar, eles não estão relacionados à minha cor. Eu nunca enxerguei dessa forma. Eles estão relacionados às minhas próprias limitações. São relações públicas. Eu não sou muito boa como mestre de cerimônias, por exemplo. É uma limitação que eu tenho, mas isso não é por causa da minha cor. É porque é uma limitação que eu tenho. Eu também vejo, de repente, uma pessoa não gosta de mim, ou ela... Talvez não seja pela minha cor, talvez porque ela me acha chata, né? E eu acho que isso também é uma forma minha natural de levar a vida. Né? Então, eu acho que quem coloca a cor em primeiro lugar, eu não estou julgando, né? Cada um é cada um. Sofre mais. Porque se uma pessoa não gosta de mim porque ela me acha antipática, ou porque ela me acha muito séria, enfim, eu vou pensar que ela não gosta de mim pela minha cor. Isso vai me causar um grande sofrimento na minha vida. Vou ser sempre uma pessoa insatisfeita, né, e triste. Então, eu não vejo a vida dessa forma. Eu vejo o mundo como um lugar muito legal de se viver, né? Onde sim existe preconceito, mas o preconceito ele tá na vírgula. Ele não é escrachado. E o preconceito, muitas vezes, se eu estiver na roda com 5 pessoas brancas, né? E só eu de negra, talvez aconteça um preconceito ali, não com aquelas pessoas, né? Mas a gente tá num bar, alguma coisa. Talvez as pessoas brancas não percebam, porque é uma coisa muito sutil. Ninguém faz as coisas assim na cara hoje em dia. Pelo menos eu nunca recebi nada, né, direto. Porque as pessoas sabem que não é legal, né, fazer isso, não pega bem, né? Mas eu não tenho, se vocês me pedirem, teve algum fato, algum preconceito que tu sofreu dentro da empresa ou na tua vida, escrachado não. Ele tá sempre na vírgula. Em algum momento, ser mulher e negra dificultou o teu crescimento pessoal e profissional? Como eu respondi antes, né? Não, nunca vi dessa forma. Né? Sempre enxerguei as minhas limitações, não pela minha cor e por outros atributos. Jana, considerando que tu tens a questão de cor, gênero e mais de 40 anos, como tu te sentes frente ao mercado de trabalho se hoje fosse uma necessidade ou ainda uma vontade de buscar por novos desafios profissionais? Você acredita que esses aspectos de alguma forma dificultariam a inserção no mercado de trabalho? Acho que sim, acho que a idade é uma coisa bem complicada, né? Já tem um olhar diferente quando a gente tem mais de 40, né? Então me sinto sim um pouco insegura, pensando em ter que sair de um lugar que eu estou há 20 anos, né? Onde as pessoas já conhecem o meu trabalho, confiam no meu trabalho, e para um lugar completamente novo, né? A idade é um fator que me preocupa. Em relação à raça, eu, né, sempre fui muito tranquila, muito de boas, mas uma vez eu fui fazer uma entrevista, antes de começar na Unimed ainda. E eu me lembro que a recrutadora conversou comigo e ela fez algumas anotações do currículo, né? E quando ela saiu da sala e eu olhei o que ela tinha colocado, ela escreveu negra de boa aparência, aquilo me deixou bem desconfortável, porque ela balizou ali a minha aparência, sabe? Então, isso realmente teve um valor, a minha cor, a minha aparência, e eu acho que quando tu vai para uma entrevista de emprego, isso não deve contar. O que tem que contar são as tuas atribuições, né, o teu conhecimento, a tua experiência, né, e não a tua estética, a tua raça. Então, sim, eu teria bastante medo de novo para o mercado de trabalho. Jana, como é se sentir diversa em uma cultura que impõe padrões? Sendo o conceito de padrão as inúmeras imposições sociais quanto a gostos, jeitos, formas e modos de ser? Na sua opinião,
qual foi o maior padrão, modelo ou paradigma que você alterou? Bom, primeiro, ser mulher, né? Ser negra. Eu não conheço uma outra mulher gestora aqui na nossa região negra. Então, assim, eu tenho noção de quanto isso é importante e o quanto isso é importante, essa representatividade é importante. Porque num grupo que só tem homem, o que a gente vai ter, né? Vai ter opinião só de homem. Num grupo que a gente tem homens brancos, mulheres brancas, a gente só vai ter a visão daquelas pessoas. Eu preciso inserir pessoas diferentes para a gente poder misturar e poder contemplar coisas para todo mundo, né? Senão a gente sempre vai ficar ali naquele mesmo lugar. Então, eu acho que essas questões, assim, são muito importantes, sabe? A gente poder mesclar as pessoas, né? Só que eu acho que aqui na nossa região isso está muito longe de acontecer. Eu acho que sim, vai acontecer, mas devagarinho, né? Mas confesso que eu não tenho tanta esperança que isso aconteça logo, né? Porque não é a realidade aqui, né? Eu acredito que em outros lugares do Brasil as coisas estão bem mais avançadas. Até porque quando a gente faz, por exemplo, a Unimed, ela é nacional. Então a gente acaba fazendo reuniões, hoje em dia por online, né? A gente vê pessoas de outros estados, é muito mais diverso do que aqui. Então aqui na região sul, quando a gente pega as Unimeds daqui, é todo mundo mais ou menos o mesmo padrão, né? Mas hoje teve um gestor, a gente participou de um evento, tinha um gestor que ele era de Fortaleza, que ele era negro também. A gente não vê isso aqui. Então acho que são essas questões assim que a gente tem que levantar e falar sobre isso, né? Meu cabelo, sempre usei meu cabelo natural, nunca alisei. Não é fácil, né? Porque as pessoas falam meu cabelo, esse cabelo, né? Ok, o meu cabelo, eu nasci assim e eu vou usar o meu cabelo assim, eu não vou alisar, eu me nego a alisar meu cabelo. As pessoas têm que me aceitar pelo que eu sou, né? E não pela minha aparência. Eu tenho tatuagem também. E uma vez um colega me perguntou, porque minha tatuagem no verão aparece, porque é no braço, né? E um colega meu me perguntou assim, tu não ficou com medo de fazer uma tatuagem? E o pessoal reclamar. Eu falei, olha, eu trabalho aqui há 16 anos. Se eles ainda me olharem e enxergarem a tatuagem, eu não tô no lugar certo. Então, assim, mesmo com tatuagem, sendo negra, tendo um cabelo crespo, eu fui promovida a coordenadora. Então, eu acho que isso é um mundo ideal, onde as pessoas enxergam o que tu é, sabe? O teu potencial. Fui promovida, como eu falei antes, né? As pessoas que me enxergaram e que vieram me dar a notícia da promoção são médicos. É a classe mais elitizada que a gente tem, né? E eu consegui superar isso. Jana, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, a gente gostaria que você nos trouxesse algum incentivo às mulheres que estão à frente na gestão e que sentem dificuldades por serem mulheres. Qual o conselho para que se mantenham firmes e que acreditem no seu potencial, nas suas escolhas e também nas suas essências? Eu acho que é ser o que é. A gente tem que ser o que é e segurar a onda, sabe? A gente não pode ir atrás do que os outros dizem, ou eu faria tudo diferente se eu fosse atrás do que as pessoas dizem, mas eu acredito no que eu acredito, sabe? Eu acho que é isso, é essa firmeza, esse empoderamento que as mulheres têm que ter. Agradecemos imensamente a participação de nossa convidada, que abrilhantou com sua história a entrevista de hoje. Agradecemos também a você que esteve juntinho conosco e ouviu este episódio. Te convidamos a se conectar à RH Serrana nas redes sociais e ficar por dentro das novidades e dos próximos episódios do podcast dos grupos Diversidade nas Organizações e Mulher, Trabalho e Gestão. Até breve!